A paz do Senhor Jesus, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, uma excelente madrugada, independente do horário que você estiver me assistindo. A palavra de Deus disse: recebesse de graça, dai de graça. Amém? Não quero o teu pix, também não quero a tua oferta. Que você somente se inscreva no canal, deixe o teu like, deixe o teu nome, para que o YouTube possa enviar o vídeo e compartilhar com demais pessoas. Nessa manhã, eu quero falar sobre a desonestidade. Quantos estão dentro da igreja, que se diz igreja, e são desonestos, são caloteiros, fecha aspa e abre aspa, passam a perna, compram, não pagam, que assunto chato esse, mas só que tu não vai entrar no reino. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 12, verso 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o quê? Deleite. Então Jesus está falando nessa manhã de coisas o quê? Abominável. Provérbios capítulo 21, verso 27, ele diz assim: o sacrifício dos ímpios é abominação, tanto mais quanto oferecido com intenção maligna, coisas abomináveis, ofertas, hipocrisia. Capítulo 28 de Provérbios, verso 9, ele diz assim na sua palavra: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será o que? Abominável. Ele fala da riqueza terrena, a lei desprezada e coisas abomináveis, e até a oração é abominável. Olha o que ele diz em Lucas, lá no Novo Testamento, Lucas capítulo 16, amém? Versículo 15. Lucas 16, versículo 15. Jesus, porém, lhe disse: vós sois o que vos justificai a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. O que entre os homens é elevado, perante Deus é desprezível. Aparência exterior, justiça própria, coisas abomináveis, segredo no coração e pecado. Nessa manhã, diz que é de Deus, mas é desonesto. Tem condenação para quem é desonesto, para quem não vive na palavra, para quem gosta de mentir. Aqui no capítulo 18, verso 9, ele diz assim: Jesus disse essa parábola: alguns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros, justiça própria. E aqui ele fala da parábola de Cristo e a autoconfiança, 1 Coríntios 10, verso 12, e também Romanos 10, verso 3. Você pode ler, amém? Então aqui nós estamos falando o quê? Da desonestidade. Você sabia que 90% das empresas de veículo não querem mais vender carro para pastores em São Paulo? Porque são caloteiros, porque não pagam, porque são sem vergonha? Um título tão lindo que Jesus deu para as pessoas fazerem uma obra maravilhosa, no nome de Jesus, uma obra bonita, eles esculhambam com o nome de Deus, esculhambam com o ministério, eles esculhambam com a igreja, fazendo coisas que Deus não ordenou, fazendo coisas que Deus não mandou, dando calote, fecha a igreja aqui, abre outra ali com outro nome, e assim vai. Se não tem condição e o teu ministério não é levantado por Deus, abandona e desiste e cai fora. Tem igrejas que parecem mais circo. E o povo não estuda a palavra, perece porque não estuda, porque não para e não raciocina, não medita e não pensa. Não vai para a palavra. Não quer pegar as escrituras, não quer ler porque tem preguiça. Mas prefere comer da baba dos outros, tudo mascado, tudo errado. É hora de nós pararmos, pensarmos e refletirmos e entrarmos para dentro da palavra.
deixar de ser desonesto. O que está em oculto no teu coração a respeito da tua irmã e do teu irmão nesse momento e do teu pastor, do teu bispo, do teu apóstolo, quem quer que seja? O que está em oculto nessa manhã aqui sobre o ministério que tu frequenta? O que está escondido na tua mente sobre o ministério que tu frequenta? Como está a tua consciência e teu subconsciente? A desonestidade. Aqui no capítulo 19, verso 9 de Provérbios, ele fala que a falsa testemunha não ficará impune. O que profere mentira perecerá. Testemunha falsa, falsidade e falsidade. Olha o que ele diz mais. Provérbios 24, versículo 28. Não seja testemunha sem causa contra o teu próximo, e nem use os teus lábios para enganar. Testemunha falsa, falsidade e engano. Provérbios 25, 18. Malho, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Testemunho que é falsa. Salmo 157, verso 4. Provérbios 12, verso 18. E ele fala das testemunhas falsas também em Mateus 19, verso 18 também. Amém? Estamos aqui no livro de Provérbios nessa manhã, falando sobre desonestidade. Amém? Glórias a Deus, nesse momento e nessa hora. A honra e a glória dada ao nosso Senhor. Amém? No capítulo 21, também aqui, verso 6 de Provérbios, ele diz assim: trabalhar para juntar tesouro com língua falsa e vaidade. Aqueles que a isso não impelido buscam o que? A morte. Corrupção. Quantos corruptos estão por aí? Em todos os setores, fraudando a empresa, fraudando desvio de verbas. Quantos governadores fraudam, prefeitos, vereadores. Mas aqui Deus virá o quê? Destruí-los. Quantos testemunhos nós temos de pessoas, de senador, deputado federal, vereador que morreram mal? Quantos deles nós já vimos pagar com a vida porque roubaram o dinheiro que era do povo? Ao invés de investir no hospital, ao invés de investir ali no policiamento, na segurança, eles desviam. São traças, são destruidores, comem tudo e deixam a população mal. É o que nós estamos vendo. Olha a situação, que é um exemplo do Rio Grande do Sul. Quando deu a inundação aqui. Quem é que socorreu nós aqui? Os irmãos que vieram de fora. Por quê? O incompetente daqui não conseguiu fazer nada. Ele só gritou. Fez alarde, se desesperou. E agora está numa guerra com o presidente, porque o presidente não cumpriu o que prometeu. Porque o anterior enviou a verba para o Estado, para auxiliar na saúde, para auxiliar nas escolas. O que ele fez? Ele desviou toda a verba. Então o próprio Deus nessa manhã está dizendo que ele o que virá destruí-lo, pois eles se recusam a praticar a justiça. Ele fala de injustiça, violência e pecado. Deus vem e destrói. De Deus ninguém zomba. De Deus ninguém tira onda. De Deus ninguém debocha. Amém? Estamos aqui em Provérbios capítulo 21, verso 6, nessa manhã. E aqui, aonde nós estamos também, continuando aqui, abra sua Bíblia em Isaías 44, verso 25. Que desfaça os sinais dos profetas falsos e enlouqueça os adivinhos, que faço tornar atrás
os sábios e transforma o seu conhecimento em loucura. Ó, quão pesado a palavra dessa manhã para aqueles que são desonestos. E as suas consequências. Aqui Deus está chamando o quê? A honestidade. Nós temos que ser honestos diante de Deus. Então ele fala na sua palavra que desfaça os sinais dos profetas falsos, enlouqueça os adivinhos, que faça tornar atrás o sábio e transforme o seu conhecimento em loucura. E agora? Como é que fica nessa manhã? Como é que fica? Você vai abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 8. Nós já vamos encerrar, verso 2. Se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Auto-engano, né? E conhecimento. 1 Coríntios 13, verso 8. O amor nunca falha, mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão e o conhecimento passará. Esperança espiritual, fé, benignidade e coisas perduráveis. 1 Coríntios 13, 2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, de nada seria. Então por isso que eu digo que não adianta tu ficar falando um monte de baboseira, falando em línguas dentro da igreja, que as pessoas não entendem nada, não vai a lugar nenhum, e falsas profecias e falsas revelações. Deus dá para quem tem intimidade, para quem anda na palavra, para quem vive na palavra, para quem tem comunhão, para quem jejua, para quem busca, para quem se santifica. Se tu não se santifica, o que tu quer? Tem igreja que vive só de profecia, mas que provém do diabo, não tem nada de Deus, porque não está na palavra. Tu duvida? Abra a tua Bíblia aí em 1 Timóteo capítulo 4. Estude aí para você ver o que eu estou falando nessa manhã. E aqui ele também fala dos perversos, fala da magia e fala da soberania de Deus. Isaías aqui 45, verso 16, ele diz assim: todos se envergonharão e também ficarão envergonhados, e cairão juntamente na afronta os que fabricam imagem, idolatria, vergonha e perverso. Isaías 45, verso 24, ele diz mais: de mim se dirá somente no Senhor há retidão e força, e todos os que se enraiveceram contra ele virão, e a ele envergonhado. Buscar a Deus, Deus é a nossa força, vergonha e Cristo é a nossa justiça. Jeremias 17 também, verso 13, você pode abrir aí a sua Bíblia e estudar nessa manhã. Estamos indo para o fim, quando são 11 horas e 11 minutos nessa manhã. E dentro desse contexto, então, para clarear, expandir teu pensamento, Deus fala sobre a desonestidade nessa manhã, que é amplamente condenado aqui na Bíblia e é vista como uma afronta à justiça e à retidão de Deus. Aqui estão alguns pontos importantes sobre a desonestidade no contexto bíblico dessa manhã. Primeiro, a condenação à Bíblia, aqui, né, a condenação da desonestidade. A Bíblia é clara ao condenar a desonestidade em várias formas, incluindo mentira, fraude, injustiça, e os exemplos aqui de Provérbios 12, verso 22. Diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Segundo exemplo aqui de desonestidade. Existem vários exemplos de desonestidade na Escritura. Um exemplo é o de Ananias e Safira em Atos, capítulo 5, verso 1 a 11, que mentiram sobre o valor da venda de uma propriedade e foram severamente punidos por isso. Terceiro, nessa manhã, a consequência da desonestidade. A consequência aqui da desonestidade leva à destruição, à perda da confiança. Provérbios 11, verso 3 também afirma: a sinceridade do sincero os encaminhará, mas a perversidade dos desleais o destruirá. Verso 4, chamado à honestidade. A Bíblia chama os crentes a viverem de maneira honesta e justa, Filipenses 4, verso 8 e 9, e encoraja tudo que é verdadeiro e tudo que é honesto,
tudo que é justo, e tudo que é puro, e tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Esses ensinamentos aqui mostram a honestidade e um valor fundamental na vida cristã, refletindo o caráter de Deus e promovendo a justiça e a paz nas relações humanas. Amém? Que o Espírito Santo continue falando forte em vossos corações. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o teu like, deixe o teu nome para a oração e de onde você está assistindo. Peço perdão, peço desculpa se ferir alguém com as minhas palavras. Que Deus abençoe a tua vida hoje e sempre, no nome de Jesus, e que todos fiquem na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma excelente tarde de quinta-feira abençoada, uma excelente madrugada, um excelente amanhecer de sexta-feira abençoado, no nome de Jesus. Que Deus abençoe suas vidas hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Antes que eu me esqueça, sexta-feira teremos culto também às 8 horas aqui na Parada 44, na cidade de Alvorada. Você é meu convidado. Estarei junto ali com o presbítero Emilson no ensinamento da Palavra de Deus. Venha para aprender mais aqui na Igreja Deus e Amor. Que Deus abençoe a cada um de vocês hoje e sempre, no nome de Jesus.